acabou de entrar, então vamos às apresentações. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Liliana, sou advogada, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pensão por morte, tá? Vou apresentar a doutora Gislaine, que também é advogada, e além de direito previdenciário, ela atua em outras áreas também. Doutora Gislaine, se apresente. Ok. Atuo, sim, em direito previdenciário, é a minha área de devoção, digamos assim. Faço cálculos também, eu gosto de cálculos, eu sou contabilista também, né? Então eu gosto muito da parte de cálculos, principalmente do previdenciário, trabalhista. Faço alguma coisa na civil também, mas meu foco é o previdenciário. Tá ótimo. Doutora, a senhora advoga mais ou menos há quanto tempo? Mais ou menos uns 5 anos. Ótimo, então tá bom. Vamos começar então, já temos aí um grupinho grande esperando. Doutora, direito previdenciário, benefício pensão por morte. Com a emenda, nós tivemos muitas modificações, só um pouquinho. O que a doutora acha? Muitas modificações, principalmente nos valores aplicados à pensão por morte, o valor final da pensão por morte. Tá bom. Ó, nós vamos fazer mais ou menos um joguinho de perguntas e respostas, tá bom? Então, eu vou fazer Tudo bem. algumas perguntas, tem alguns colegas que mandaram algumas perguntas, então eu vou fazendo as perguntas e a doutora Gislaine vai respondendo para a gente, tá? Então, vou fazer de conta que eu sou aluna e que eu não entendo nada de pensão por morte. E a doutora Gis responde tudo para a gente, certo? Doutora, quem tem o direito ao benefício de pensão por morte? Travou, eu não entendi a pergunta. Opa. Quem tem o direito do benefício de pensão por morte? Ok. O direito pertence aos dependentes do segurado falecido, tá? Esposa, companheiro, filhos, pais e até os irmãos, Tá. com Nós tivemos aqui algumas um problema particularidades para também, tá cada bom? um. Porque entrou uma ligação e agora o meu celular ficou super baixinho. É, Tá, eu não consegui também entender direito. A doutora já expôs quem são as primeiras classes, a segunda. Sim, sim, eu vou repetir, só um minuto. Ó, eu não falei das classes, tá? Falei dos dependentes de uma maneira geral. Então, cônjuge, companheira, filho, os pais, os irmãos, né, com algumas particularidades entre eles, né? Eles são separados em classes, primeira, segunda e terceira classe. Na primeira classe estão cônjuge, companheiros, os filhos menores de 21 não emancipados ou inválidos, os enteados também entram nessa primeira, porque para esse fim eles são equiparados aos filhos, o menor tutelado e inclusive o ex-cônjuge, que era dependente do segurado. Se recebia pensão alimentícia ou qualquer subsídio nesse sentido, também tem direito à pensão por morte. Na segunda classe estão os pais e na terceira classe os irmãos. Tá? Uma classe exclui a outra. Se tiver dependentes na primeira classe, as demais classes não têm direito à pensão. Se tiver na segunda classe, se não tiver dependentes na primeira classe, passa para a segunda, que são os pais. Se não tiver dependentes na segunda, deixa eu só fazer uma pergunta passa para para a quem está terceira. assistindo. Vocês estão conseguindo ouvir normalmente a doutora Gislaine? Está tudo bem por aí? Alguém pode só posicionar se está tudo certo? Estão ouvindo? Boa noite, Dani. O som tá bom aí, Dani? Tá me ouvindo bem? Érica, tá ouvindo? Oi, Lícia, tá me ouvindo bem? Alô? Liliana? Oi? Melhorou o som?
É, aqui também tá. Tá me Tá bom. ouvindo? Vamos tentar continuar, tá bom? Tá bem baixinho para mim, mas dá para ouvir, tá bom? Ok. Então a gente já sabe quem tem o direito para receber o benefício, certo? A próxima Certo. pergunta, assim, que me fizeram quais são os requisitos para concessão da pensão por morte? Ok. O primeiro é o fator morte, né? Tem que, o segurado tem que ter morrido. O segundo, ele tem que ser segurado, tem que ter a qualidade de segurado da Previdência Social, tá? E o terceiro, ter os dependentes, né? Porque se não tiver dependentes, não tem pensão. E esses são os requisitos obrigatórios. Certo. É, doutora, os dependentes. Quem são os dependentes? São os cônjuges, né? Os pais, tá? Todos eles recebem por iguais. Qualquer um deles pode dar entrada no benefício? Travou. Oi? Travou, não sei se foi o meu ou se foi o seu. Travou, não sei também qual que foi. É. Vamos Então, a lá, minha que tem os pergunta foi o dependentes? seguinte: qualquer pessoa pode dar entrada no benefício ou existe assim uma pessoa específica? Tem que ser a Não. esposa ou pode ser qualquer um dos filhos? Quem tem o direito de entrar com benefício, pedindo benefício? De alguém está travando, não sei se é o meu ou se é o da Gi. Tentei, não melhorou. Tá travando agora. Ok? Ouviu? Vê lá para mim se é o da Giz que tá travando ou se é o meu. Eu estou te vendo, estou te ouvindo perfeitamente. Você ouviu o que eu Doutora? falei? Aqui. Oi? Sim, eu expliquei só a respeito do pedido, né? Que pode ser feito pelo dependente que tiver o direito, mas que a gente sempre orienta que procure um advogado, que seja representado por um procurador no INSS, por conta dos muitos erros, né, da autarquia na concessão do benefício. Tem vários detalhes que um especialista é que pode identificar e orientar a melhor forma, o melhor direito. Tá legal. E, doutora, quando perde o direito, tá? Existe algum momento que o beneficiário perde o direito em receber o benefício? Nós temos aí algumas situações, né? Oi, tá me ouvindo, Li? Tá. Nós Tô. temos algumas situações, mas, em regra geral, os filhos perdem o direito quando completam a maioridade, né? E o cônjuge, com a morte, porque o benefício não passa para próximos dependentes, não é transferido, ou em algumas situações que agora mudou a regra, né? Da concessão, em algumas. É, o sistema da doutora tá travando, tá bom? Enquanto isso, Aqui já voltei. deu. Então vamos lá de novo, tá bom? Quando Tá bom. perde, Os filhos perdem com a maioridade, tá? O cônjuge, tem algumas situações agora que o cônjuge tem a concessão do benefício só por um período limitado. Então, nessa hipótese, né, por um período limitado, quando acabar aquele período determinado, o cônjuge também deixa de ter direito. certo.
E em termos de valor, o valor do benefício, tá? Vou dar um exemplo. Antes da emenda constitucional, a minha mãe recebia, minha mãe deu entrada, né, na pensão do meu pai, e ela passou a receber exatamente o valor que o meu pai recebia. Hoje, esses beneficiários que entram com pedido de pensão por morte vão receber o mesmo valor? Não. Se o óbito ocorreu após a emenda constitucional 103, que foi promulgada no mês 11 de 2019, mudou a fórmula de cálculo, tá? E diminuiu muito. No caso, para um segurado, um falecido que já era aposentado, os dependentes vão receber 50% da cota familiar, mais 10% por dependente, tá? E quando não aposentado ainda, a gente faz o cálculo como se fosse aposentado por invalidez na data da morte. E depois, no final, apura-se o valor da aposentadoria, depois da aposentadoria por invalidez, que agora mudou o nome aí também, e aplica-se também a 50% mais 10% por dependente. Limitado a 100%, não ultrapassa 100%. Tá, e lembrando também que hoje é muito importante, né, saber a causa-morte, porque se for por um acidente do trabalho, ou se ele já tiver aposentado por invalidez, também vai alterar os cálculos, né? Então, antes de dar entrada no benefício, precisamos analisar o motivo, né, que levou a esse falecimento, certo? Exatamente, exatamente. Tem que analisar e também esse coeficiente, ele é de 100% quando tem dependentes deficientes, né, inválidos. Aí o coeficiente também é de 100%. Certo. Tá. No caso dos dependentes, né? A doutora falou, hoje a regra vão pegar o benefício dele, né? Calcular 50%, e para cada dependente vai receber 10% a mais, certo? A Isso, pessoa exato. que tiver 10 filhos, ela vai receber por esses 10 filhos? Não, ela vai receber até o limite de 100%. 10% por cada dependente, limitado a 100. Quando chegar em 100, para o cálculo. Pode ter 15 filhos, vai ficar no 100%. Tá. Então, vai ser limitado a 100%. Então, vamos supor, essa mãe que tiver 10 filhos, ela vai receber como se ela tivesse 5 filhos, certo? Exato. Então, seria 10% dela e mais 40% para dar o limite de 100%, correto? Como se ela tivesse 4 filhos, porque ela também conta como dependente. Então, ela tem uma cota, Isso, né? isso foi isso que eu falei, 10% Mais dela 4 filhos. mais 4. Então, daria 4 para dar os filhos. 50%, né? Isso. Aí tem É uma isso. particularidade, né? Se ela tiver mais de 4 filhos, quando os filhos forem atingindo a maioridade, essa cota, que é para ser extinta, eles continuam recebendo a mesma coisa. Vamos supor que ela tenha 5 filhos, então seria 110%, né? Mas como não pode ser 110%, é só 100%, né? Quando um dos filhos atingir a maioridade e perder a cota dele, vai continuar 100%, porque ela continua com 4 filhos e ela como dependente. Deu para entender? Ah, certo. Porque a doutora já tinha explicado, né, que cada vez que falecer um filho, perde os 10%. Mas no caso, como Isso, ela tinha mais do que 4 filhos, então ela permanece recebendo até o limite de 100%. Então, até isso. os filhos completarem 21 anos, quando todos completarem 21 anos, aí ela fica recebendo só a parte dela, que seria os 60%, né? Isso, exatamente. Tá ótimo, tá. Doutora, e a data do início do benefício? A pensão por morte, o beneficiário ele começa a receber quando? Olha,
depois da emenda constitucional, foi estabelecido que para o menor de 16 anos tem um prazo de 180 dias para entrar com requerimento, para receber o benefício desde a data do óbito. E para os maiores, os outros dependentes que tiverem direito, a partir de 90 dias, até 90 dias. Se requerer até 90 dias, recebe desde a data da morte, desde a data do óbito. Após isso, se extrapolar esse prazo, só vai receber a partir da data do requerimento. Tá. E ela pode requerer, vamos supor, ela naquele momento ela não quis, vamos imaginar que os dois estavam brigados, e aí ela pega e fala assim, não quero receber a pensão por morte do meu ex-marido, do meu marido, né? Ex-marido não pode. Existe, assim, algum prazo determinado? Ela pode entrar com pedido até quando para receber esse valor? Olha, passando esse prazo, ela pode entrar a qualquer momento, porque ela vai receber só a partir do requerimento. Porque na pensão por morte, tem a prescrição das parcelas que vão vencendo, mas não tem a prescrição do direito. O direito permanece, tá? O fundo de direito que a gente chama, ele não perece. Então, a qualquer momento, ela pode esperar 10 anos e dar entrada e provar que ela tinha direito na data da morte do esposo, se fosse o caso, ela vai passar a receber a partir da data do requerimento. Certo. Só lembrando que frisar bastante nisso, que ela vai ter direito a partir da data do requerimento, não a partir da morte, né? Porque tínhamos um entendimento antes de 97 que anterior a 97, entrando com a pensão por morte, alguns casos conseguia receber desde a data do óbito, né? E agora não podemos mais, é a partir do requerimento, certo? Então, tá bom. Certo. Doutora, e a duração desse benefício? Esse benefício, ele vai ser vitalício? Como eu falei agora há pouco da minha mãe, né? A minha mãe vai receber o do meu pai até ela partir desse mundo. Essa mãe ou esses filhos vão receber também? É vitalício? Eles vão receber o valor eternamente? E acho que agora travou da doutora Gislaine mesmo. Doutora Gislaine, agora eu não estou te ouvindo. Doutora, não estamos te ouvindo. Tá, eu estou te ouvindo. Voltei aí? Na verdade, a sua imagem está congelada já faz algum tempo, mas nós estávamos te ouvindo. Tá, voltou a ouvir? Ouvir, nós estamos ouvindo. Tá, então vamos lá para o tempo de duração do benefício. Para os filhos, né, não emancipados, até completarem 21 anos. Para o companheiro, cônjuge, tem uma regra mais específica. Pode começar a receber a partir de 4 meses. Então, tem algumas regras que foram mudadas, né? E ela pode receber, o cônjuge pode receber a partir de 4 meses ou ser vitalício. Tá? Então, tem que verificar as regras. São regras que envolvem a idade do cônjuge e o período de contribuição do falecido. Tá? Então, ele tem, e também o tempo de união deles. Seja, deixa eu já aproveitar e responder aqui uma pergunta, seja a civil ou a união estável, tá? O companheiro ou a companheira da união estável também tem direito à pensão por morte. Certo. E temos aquela regrinha, né, da contribuição, ele precisa ter até... pessoa que faleceu tiver até 18 meses de contribuição ou menos de 2 anos de casado, vai receber por apenas 4 meses, né? E Exato. Quando o falecido tiver um tempo superior, aí ele vai receber, vai também entrar nessa regra que vai depender da idade do cônjuge, correto?
Isso. Por exemplo, na primeira faixa, vou falar a primeira e a última. A primeira faixa, se o viúvo ou viúva tiver 21 anos e o falecido tiver mais que 18 contribuições e eles tiverem mais de 2 anos de união ou casamento, ela vai receber por 3 anos. Se a idade dela ou dele for 21 anos, tá? Só recebe de forma vitalícia se tiver 44 anos. A viúva ou o viúvo. Acima de 44 anos, né? Isso, aí passa a receber vitalício e tem que ter mais de 18 meses de contribuição, né, o segurado falecido, e mais de 2 anos de união ou casamento, comprovadamente. Certo. Agora há pouco alguém fez uma pergunta falando assim que ela não é casada, então ela provavelmente vive numa união